Pessoal, vamos lá então para nossa reprodução sexuada, tá? Ela é mais simples, então a gente sabe que se é uma reprodução sexuada, ela vai ter a junção de duas células. E é isso que possibilita uma maior variedade genética, tá? A única coisa que vai ser mais importante, então, vocês saberem e entenderem é que existem 3 processos, tá? Para possibilitar, então, essa variedade genética, para que aconteça a reprodução sexuada dos fungos, tá? Vamos lá. Professor, é horrível para desenhar, mas vamos tentar, tá? Então, olha só. Tudo começa lá, a gente tem 2 células, tá? A gente tem uma célula que tem a quantidade de material genético dela N, tá? Então, uma quantidade X. Então, N. Cada um na sua, cada um no seu quadrado ali, tá bom? A primeira coisa que vai acontecer, então, a gente sabe que essas células têm que se juntar, certo? Para acontecer essa reprodução sexuada. A primeira etapa que vai acontecer, então, pessoal, é a plasmogamia, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Então, a plasmogamia. Vocês conseguem acompanhar aqui no slide, tá? Vai acontecer a fusão do citoplasma dessas 2 células. Então, na verdade, a membrana das duas vai começar a se fundir e elas vão começar a participar de um mesmo citoplasma, tá? Então, vai ser tipo assim, tá? Plasmogamia. Só que ainda, cada um tem o seu núcleo N aqui. Então, N aqui é o núcleo delas, tá? Cada um tem seu núcleo. Então, vamos fazer uma bolinha aqui do núcleo. Horrível, horrível, professora. Vai fazer uma aula de desenho. Então, aqui a gente teve uma etapa da plasmogamia. Então, plasmo vem de plasma, citoplasma, certo? Faz sentido? Você está juntando o citoplasma. Agora, a próxima etapa é qual, gente? Cariogamia. Então, cário vem de carioteca, que vem de núcleo. Então, é a junção dos núcleos, tá? Agora, a gente vai ter uma única célula maior, juntou os citoplasmas. E agora, vai juntar o núcleo. A gente tem um N de cada célula tem um N, agora a gente formou um núcleo com 2 Ns. Então, veio um N daqui e o outro daqui, tá? Então, essa etapa chama cariogamia. Só que os fungos, eles não vão ficar com essa quantidade de 2 Ns, tá? Eles vão ficar com uma quantidade N. Então, a gente vem aqui. A próxima etapa é uma meiose. Então, nessa etapa de formar gametas, tá? Então, passa por uma meiose, tá? E a partir dessa meiose, formou agora núcleos haploides. Então, vai formar... Então, meiose, lembra que vai dividir no meio, tá? Então, vai formar 2 células agora. Se essa célula aqui eu tenho um N igual a 2, vamos colocar um N para cada, né? Então, no final aqui eu vou ter 2 células N a partir da meiose. É igual essa aqui, lá no começo? Não, por que é diferente? Porque aqui juntou o material das duas, tá? Fez um material só e a partir desse novo material genético formou outras 2 novas células. Então, passou pela meiose aqui. Tudo bem, pessoal? Então, essas são as etapas da reprodução sexuada. Então, isso aqui é o mais importante, tá? Aqui eu trouxe para vocês um esqueminha. Então, por exemplo, aqui a gente tem o micélio, né? A gente tem o conjunto lá de hifas. Essas hifas, elas... Qual que é a primeira etapa? Então, tem a fusão desse citoplasma, a plasmogamia. Aí, formou uma célula com um N, cada um no seu núcleo, com 2 núcleos, né? Depois dessa fusão, eles vão passar pela etapa da cariogamia, tá? Então, a cariogamia, o que acontece? Junta as cariotecas, junta os núcleos e agora vai formar uma célula 2Ns, ou seja, uma célula diploide. Por último, formou essa célula diploide, vai passar por uma meiose e vai formar, então, esporos, tá? Esses esporos, então, gente, que são as células N, as células haploides que foram formadas. Esses esporos, lá no meio ambiente, podem germinar quando em condições ideais, desenvolverem hifas e micélios, tá? Claro que esse micélio também pode ser desenvolvido a partir da reprodução assexuada, ou por mitose, ou lá por brotamento, tá bom? Então, tanto a reprodução sexuada quanto a assexuada vão produzir esporos, né? Os esporos da assexuada, mais especificamente, são os conídeos. Da reprodução sexuada, também formam esporos, tá?
De acordo com a forma do local aonde acontece essa reprodução sexuada, vai ter um nome diferente. Então, existem estruturas onde vai estar acontecendo a reprodução sexuada do fungo. É tipo assim, o nome do motel, entendeu? Ai, que absurdo, que ridículo. É tipo isso, gente. Então, aonde que foi feita a fecundação, né? A parte sexuada, né? Então, olha só. Se esses fungos, se essa reprodução, essas etapas aconteceram nesse local de fusão de células, é chamado de zigósporo. Consegue observar aqui que tem uma região de fusão de células? Tá? Agora, se isso aconteceu numa estrutura que tem esse aspecto de cuia, tá? Então, olha, é chamado de ascósporo, tá? Então, esse aspecto de cuia. Por quê? Porque essa estrutura chama asco, tá? Então, olha que bonitinho aqui essa imagem, tá? Isso aqui são ascos. Normalmente, em cada asco são formados cerca de 8 esporos, tá? Existe um outro local que pode ser formados os esporos sexuados, que é o basidiósporo, tá? Por que ele recebe esse nome? Porque ele vai acontecer num lugar, numa estrutura que chama basídio. Então, essa estrutura, então aqui, por exemplo, representando essa parte de fecundação, né, dos fungos, tem uma estrutura, se a gente for aumentar muito essa parte aí de baixo, né, desse arquinho da cabeça e dos cogumelos, a gente tem essa estrutura aqui, que eu tô sinalizando para vocês, que chama basídio. Aqui nessa imagem, olha que bonitinho. Essas estruturas aqui mais destacadas, tá? Dos fungos. Esse basídio é onde pode ser que alguns fungos utilizem para fazer essa formação de esporos sexuados, tá? Cada basídio normalmente forma cerca de 4 esporos. Então, se vocês olharem aqui, eu tenho um basídio, e aí nesse basídio tem 1, 2, 3, 4 esporos sexuados sendo formados. Então, aqui é simplesmente o seguinte: o local onde foi produzido, a forma como foi produzido esses esporos sexuados, vai receber um nome diferente. Então, os zigósporos, então tem a ver mais com, lembra zigoto, que é a formação, a junção ali de células? Os zigósporos é na junção ali das hifas do local. Os ascósporos é quando nessa região que tem o formato de cuia. E o basidiósporo é nessa região com o formato de basídio. Tudo bem, pessoal? Agradeço muito a atenção de vocês. Deixem as dúvidas. E aí, segunda, a gente pode conversar se ficou alguma dúvida, tá bom? Eu sei que é um pouco chatinho, é um pouco difícil essa parte, vários nomes diferentes, mas tentem associar um pouco um nome com o que aquilo quer dizer. Alguns não tem muito sentido, né? Mas alguns têm sentido, então isso talvez ajude vocês, tá? E tentem entender a essência da aula. Beijos, meus amores. Fiquem com Deus e um bom final de semana para vocês, ok?